Eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo a respeito de assuntos diversos. Entre eles está a questão fé, a questão religiosa, né? Hoje, conversando com um amigo, ele é desigrejado. Ele é desigrejado, como é chamado hoje popularmente, desigrejado. Ele era da Cristã no Brasil, o CCB, Congregação Cristã no Brasil. E ele, por motivo de não concordar com alguns ensinamentos, algumas doutrinas da igreja, ele resolveu abandonar as reuniões e largou de reunir, porque ele não concordou com essa questão da pessoa de não ser casado no civil, aquela pessoa que vive junto, mas não é casado formalmente. A igreja proíbe de participar de um sacramento que é a ceia, ou o batismo e a ceia. Aí ele não concordou com isso. O que tinha a ver essa questão da pessoa que está vivendo bem, vive bem com o outro, mas porque não é casado num papel formalmente, não passou por uma cerimônia também religiosa, não pode ser batizado, nem pode participar de ceia e outras coisas mais na denominação. E por isso ele se afastou. E ele ficou em casa. E ali ele permaneceu. Mas ele não deixou de ler a Bíblia, não deixou de pesquisar. Uma vez que ele estava afastado da religião, ele ficou livre, saiu da bitola, né? Ele era bitolado, ele saiu da bitola. E aí ele passou a pesquisar, entrou na internet e começou a estudar. Aí ele descobriu questão de texto da Bíblia que havia sido alterados, a questão de nomes de Jesus, que não é Jesus, que é Yeshua, ou Yehoshua, ou Yahusha. E aí ele entrou nessa aí. E aí ele passou a não mais acreditar que o nome era Jesus, mas que era Yeshua, mas aceita o nome Yahushua, ele diz que é Yahushua, né? Quer dizer, esse nome não tem documento, Yahushua, não tem, né? Tem Yeshua, né? Que é o nome que tem em algumas literaturas antigas, tem no hebraico, Yehoshua, tem no aramaico Yeshua, e assim sucessivamente, mas Yahushua não tem, né? Mas ele concordou que é Yahushua. Aí ele abandonou e ficou. Agora era que ele não podia voltar mais para a denominação, porque ele já tinha mais uma dúvida a respeito do nome e a respeito das traduções bíblicas. Qual era a tradução verdadeira, o que segue o original, e aí entrou nesse mar
de pesquisa e ficou meio desconfiado da própria Bíblia. Ele ficou desconfiado da própria Bíblia, achando que a Bíblia tem alterações, que Jerônimo, por causa de nome, que não é Jerônimo, é Hierônimo, e que Jerônimo falsificou, que a Igreja Católica falsificou, alterou o texto da Bíblia e tal. E aí, ele é um desigrejado. Não concorda com a questão de templo, não concorda em pagadismo, e não concorda em reunir, e fica dentro de casa, ficou dentro de casa aí agora. Aí sempre eu vou lá conversar com ele, eu o conheci e a gente ficou conversando, né? Aí naquela época eu estava no judaísmo e tentava levar alguma coisa, mostrar para ele que no hebraico não tem Yahushua, tem Yeshua ou Yehoshua, que tem isso no hebraico, agora que Yahushua não tem, né? Mas ele disse que a pronúncia é Yau, e falou Benjamin Netanyahu, que não é Benjamin Netanyahu, é Benjamin Netanyahu. Né? Ele disse que não, que a pronúncia certa é Yau, mas o que é correto e que a gente vê até na escrita é Benjamin Netanyahu, né? Não é Yau, né? Mas ele insiste com isso aí. Aí eu tentei mostrar algumas coisas para ele, falei do judaísmo na época, né? E ele assimilou algumas coisas, mas permaneceu na mesma, na dele, né? E depois eu abandonei essa questão de judaísmo, a questão religiosa. Eu vim cair na realidade depois que assisti umas aulas de sociologia, aula de antropologia, umas aulazinhas por cima, e abriu a minha mente para a questão da religião. Porque a religião é uma instituição social. É uma instituição humana, criada por humanos, por seres humanos, por homens, por mulheres. Não é instituição divina, como eu aprendi no passado, mas é uma instituição social. A sociedade é que inventou a religião. Assim como a escola, a educação, essas coisas, quem inventou é a sociedade que inventou a escola. A política é uma forma social da sociedade, assim também como a religião. E como as sociedades são diferentes, as religiões também são diferentes. Os deuses são diferentes. A alimentação é diferente. O vestuário é diferente. Porque as sociedades são diferentes. As pessoas são diferentes. Então, há diferença de religião, há diferença na alimentação, no vestuário e tudo, porque a sociedade é diversificada, é diversas, né? E há diferenças, né? A raça é uma só que é humana, mas as etnias têm diferenças. Aí eu vim cair nessa real e abandonei essa questão de dizer que a minha é a certa, a dos outros é errada, que o Deus certo é o meu, o do outro é errado, e que só existe um Deus só, verdadeiro, e que os outros deuses que o homem inventou não é verdadeiro. Então, eu conheci também esta palavrinha chamada etnocentrismo, que eu era um etnocentrista. Eu centralizava a minha religião, o judaísmo, o cristianismo. Eu fui primeiro cristão, centralizava o cristianismo e dizia que as outras religiões eram erradas. Passei a centralizar o judaísmo e aí já achei o cristianismo errado, o budismo errado, o islamismo errado, e centralizava o meu, a minha, e desprezava a dos outros. Mas quando eu caí nessa realidade de que a religião é a invenção humana e que os deuses são criação humana, o homem é que cria os deuses e não o contrário,
Quando eu aprendi a respeito disso aí, eu abandonei a questão religiosa. Abandonei a questão religiosa e cheguei em minha casa que eu usava uma kippá, um gorrozinho na cabeça, uma kippá. Falei aqui com a minha esposa, olha, de hoje em diante, eu abdiquei, renuncio à questão religiosa. De hoje em diante, o que você fazer para um comer aqui, todos vão comer. Porque a minha maneira de alimentar aqui era diferente. Eu não comia carne de porco, peixe de couro e muitas coisas aqui que eu tinha aprendido no judaísmo que eu não comia, a minha comida era separada. Aí daquele dia em diante eu falei, hoje não tem mais separação de comida. O que vocês comerem eu também como. Hoje não existe mais para mim dia santo. Todos os dias para mim são iguais. Eu descanso o dia que eu puder descansar. Separar para mim descansar. Eu não tenho agora mais dia santo, eu não tenho mais cidade santa, não tenho mais essa questão de cidade santa, eu não tenho mais essa questão disso não como, eu só não como aquilo que o médico recomendar que não se deve comer, que não serve para a minha saúde. Isso aí eu não me alimento disso, porque tem comprovação científica, aí eu vou nessa aí. Mas por questão religiosa, por questões de santo e de profano, não. Eu estou fora disso, mulher. E tirei a kippá da cabeça, que é um símbolo da religião judaica, que me destacava como um judeu aqui na minha cidade. E pronto, de hoje em diante eu sou um homem secular. Eu sou um homem comum. Um homem comum. E abandonei a questão religiosa. E aí, uma vez que eu abandonei a questão religiosa, eu fui me contactar e falar para esse rapaz, esse Marcos, né? Marcos sapateiro, o ofício dele é sapataria, ele conserta sapatos, sandálias, essas coisas aqui em Jequié. E aí eu fui falar para ele, né, que a religião é a invenção do homem, que a Bíblia é sagrada para os judeus e para cristãos, mas para o muçulmano não é, que aquilo que é sagrado para um, para o outro não é. Então, que a religião vive uma fantasia, vive uma ilusão, tem crença supersticiosa, crê naquilo que não tem poder nenhum. E aí fui mostrar para ele essa questão de nome não leva a nada, porque não existe um nome mágico, não existe nomes que tenha poder sobrenaturais, que tenha poder para realizar nada. Então, eu hoje não estou mais voltado para essas questões de nome, tanto faz Yeshua, Yahushua, essas coisas, isso aí não leva a nada, porque não leva a nada. Não tem um nome santo para mim, não tem um nome de sorte ou de azar, não existe para mim essas coisas mais. Aí ele ficou espantado, porque rapaz, ficou assim, admirado, que mudança é essa, rapaz, que tu teve e tal, de tu abandonar tudo assim, da religião. E aí eu tentei explicar para ele que agora eu estava me enxergando, que o sábado é uma instituição judaica, eu falei que ele é uma instituição judaica, assim como as outras festas judaicas que tem, que é 7 festas que tem durante o ano, é uma instituição judaica, que as festas é uma comemoração da cultura judaica e comemora as estações do ano judaico, a colheita, essas coisas, a safra, a colheita, essas coisas lá no judaísmo. Então, que a gente não pode trazer essas coisas para cá e querer trazer a cultura judaica para o Brasil, porque a pessoa vai passar por dificuldade em querer trazer uma cultura de outro país para querer ser praticada aqui no Brasil, que isso aí traz dificuldade para o homem. Aí ele ficou admirado com essa mudança, né? Mas mesmo ele discordando de muitas coisas da religião cristã, ele ainda é um advogado da Bíblia. Ele quer defender a Bíblia, o livro chamado Bíblia, que é uma porção de livros. Aí ele quer defender ainda. E toda vez que a gente se encontra, a gente entra em atrito, né? Em atrito,
com essa questão, porque ele quer ser um advogado da Bíblia e quer defender aquilo que convém. Ele defende da Bíblia aquilo que convém para ele. Quando é uma coisa que não convém, isso aí eu não acredito que foi assim não. Eu não acredito que foi assim não. Quando eu falei para ele que o Deus de Abraão pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, como sinal de fidelidade, de confiança ao Deus dele, ele disse que não acreditava nisso não, que Deus pediu para sacrificar. Eu falei, mas está na Bíblia lá. E Abraão ia sacrificar. Aí disse que depois, mas não foi Deus não, foi um anjo. Ele disse que foi o anjo, não foi Deus o anjo. Eu falei, o anjo foi enviado por quem? Lá na Bíblia não diz que foi um anjo da parte de Deus? E foi um anjo da parte de Deus? Aí ele ficou, não, o anjo, foi ele que disse que foi um anjo, mas que não foi Deus. Ele quis ser advogado da Bíblia, ele não aceitava que Deus, o Deus da Bíblia, tivesse mandado fazer uma coisa dessa não, mas está na Bíblia. Então essa parte aí da Bíblia ele não aceita. Hoje a gente conversando, eu falei com ele que aquela história lá de Adão e Eva, que o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e como castigo por essa desobediência a mulher passou a ter filhos com dores no parto, e o homem passou a ter trabalho cansativo. Eu falei, então quer dizer que antes disso o trabalho do homem não era cansativo, o homem não suava. A mulher tinha filhos sem dores, né? Segundo aí. Ele dizendo, não, mas isso aí não foi castigo. Eu falei, não, ele está dizendo que foi Deus que castigou. E trabalho não é castigo. E a dor do parto é natural, não tem nada a ver com isso. Aí ele quis dizer, não, que ali não é assim não está assim não. Aí entrou essa questão também da serpente que falou com a mulher e que dava do conhecimento do bem e do mal não podia comer. Aí ele fala que o mal distorceu, que ele crê em Satanás. Ele crê em Satanás e quer defender aquela história ali literalmente. Eu perguntei isso aí é literal ou simbólico? Tu acredita que é literal ou simbólico? Eu falei, diz que é o fruto é fruto mesmo de comer, é literal ou simbólico? Ele quis dizer que não é fruto não, no sentido não, que no sentido que está, não. Eu falei, não, mas lá está dizendo que é um fruto, de todas as árvores do jardim, podeis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comer, do fruto dessa árvore para não comer. Então, diz que o homem comeu e aí desobedeceu e aí entrou o mal no mundo, né? Aí, mas ele não quis aceitar. Ele não aceitou que era uma árvore. E aí, a verdade é que eu falei com ele assim, o conhecimento, não é errado a pessoa ter conhecimento, não. Ele disse que o homem não tinha conhecimento do bem e do mal. Que o homem já tinha conhecimento. Agora não tinha conhecimento do bem e do mal. Eu falei, não. O homem estava ali inocente, ele não tinha conhecimento de nada. Ele era neutro. Depois que ele comeu, segundo a historinha lendária aí, foi que ele passou a ter conhecimento do bem e do mal. Aí ele não quis aceitar não, que o homem já tinha conhecimento, não tinha conhecimento, no caso. Já tinha o conhecimento do bem, mas do mal não tinha, que o mal foi outra força que introduziu no homem. Eu falei, não, ele está dizendo que foi depois que ele comeu, rapaz. Não está dizendo lá, que é depois que ele comeu, se alimentou daquele fruto ali, mas ele não quis, né? Então, a gente entrou em discussão em muitas coisas, aí eu falei com ele que aquilo ali é uma lenda bíblica, uma história inventada pelo escriba que contou aquela história, que aquilo ali de fato não aconteceu. O escriba ali mostra um Deus egoísta, que só quer o conhecimento para si, que os outros não precisam ter o conhecimento, que o conhecimento é bom a pessoa ter o conhecimento, porque a pessoa saber o que é mal, ele pode se desviar daquilo que é mal. E saber o que é bom, ou bom ou bem, ele pode se achegar a praticar aquilo que vai ter proveito e rejeitar aquilo que não é útil, aquilo que é inútil.
A pessoa pode... Então o conhecimento é bom. Por que Deus não queria que o homem tivesse conhecimento? Deus não estava querendo ser egoísta naquela história ali? Aí eu falei com ele bem assim, aquela história ali quer dizer que só os deuses é que têm o conhecimento de orientar e de falar tudo. Só os deuses é que pode ter vida eterna, o homem não pode ter, no caso. Só os deuses podem ser imortal, por isso que o homem foi vedado da árvore da vida. Porque só os deuses é que podem ser imortal naquela lenda ali. E aí a gente não entrou em acordos de maneira nenhuma. No fim, eu vim para minha casa e ele ficou lá. Mas eu percebi que ele disse assim, que não adianta a pessoa querer impor o ensinamento dele para outro, para fazer com que aquele outro mude de opinião. Que o que ele estava conversando não era na intenção de querer mudar o outro, de impor aquele ensinamento para mim. Mas ele achava que eu estava querendo impor meu ensinamento para ele. Não. Eu falei com ele bem assim, olha, você está lendo as coisas já com a ideia formada. Se você quiser conhecer a verdade de um assunto ou de qualquer coisa, você já não vai logo com a ideia formada. Querer ver aquilo que você quer ver. Aquilo que você aceita como verdade. Você tem que ir desarmado. E na intenção de aprender o certo. O que está de acordo com a realidade. Mesmo que seja contra o que você pensa. O que você acha que é. Você deve ir aberto para aprender. E não já ter uma ideia preconcebida, ir para ali, já levando a sua interpretação. Que é isso que você está fazendo, dando a sua interpretação dessas questões. Então, e outra coisa, já que você aceita a Bíblia, você não pode aceitar só aquilo que convém. Ah, isso aqui eu concordo que está na Bíblia, isso aqui eu discordo. O ateu também está certo em fazer isso. E não concordar com as histórias da Bíblia e aplicar coisas simbólicas, aquilo que é literal ou vice-versa. O ateu está certo também em fazer isso. Porque se a pessoa pega a Bíblia e aceita aquilo que convém, e dá a interpretação disso, isso aqui não é literal não, isso aqui é simbólico. Isso aqui não é mais assim não, e querer dar outro sentido para só aceitar aquilo que convém. Então o que se dá é isso aí. Existem essas coisas, essas questões, de pessoas que são desigrejados, mas ainda acreditam nas lendas bíblicas, acreditam na historinha de Adão e Eva, acredita que a serpente ali, um animal, falou, acredita que a nudez é vergonhosa, que a pessoa em ficar nu é vergonhoso, que depois como pecou que passou a ter vergonha. Eu falei com ele assim, e os índios que vivem na sua cultura nus e não tem vergonha? Quer dizer que o pecado não atingiu eles, não? Que eles não são seres humanos? O pecado não teve efeito na vida dos índios, porque até hoje tem índios que vivem nas suas tribos, despidos, nus e não tem vergonha de nada. A vergonha quem coloca é a cultura que coloca na vida da pessoa. A cultura é que implanta isso na pessoa quando é menino, o menino ou menina quando é criança, que é vergonhoso andar nu, e a criança nasce com aquilo na cabeça e tem vergonha de andar nu, de andar despido. E quando escreveram aquela questão ali que o homem se envergonhou, é porque a cultura hebraica achava que era vergonhoso a pessoa viver nu, viver despido. E aí escreveu aquela coisinha dizendo que Deus vestiu com túnica o homem, porque é vergonhoso a nudez. Mas os índios não têm vergonha. Hoje tem até grupo de nudismo que se reúne e não tem vergonha. Aí eu falei isso com ele. Ele ficou sem saída, né?
Então, as pessoas que acreditam ainda, né, é só um desigrejado. Tem coisas que eles discordam, porque os pastores ensinam aí, as religiões ensinam, ele está fora da religião, e aí pega esses pontos negativos, mas outras coisas eles acreditam. Acredita que a jumenta falou com Balaão, acredita que Moisés abriu o mar vermelho, acredita na história de Adão e Eva, acredita no relato da criação, que tudo aconteceu, tudo foi falando e as coisas acontecendo repentinamente, e que não levou milhões de anos para as coisas sucederem. Acredita que a lua possui luz, porque a Bíblia diz que a lua é luzeiro. Acredita que as plantas deu fruto sem a luz do sol, sem um processo da fotossíntese. Então, eles acreditam nisso tudo, só discorda dos pastores e de algumas coisas, de algumas alterações que tem na Bíblia, mas estão seguros com a crença em espírito, crença em alma, crença em Deus, em deuses, crença em demônio, como ele mesmo falou que ele acreditava em Deus, que ele acreditava que existia Satanás, demônio, essas coisas. Então, não chegou ainda às coisas positivas, que é viver de acordo com o ensinamento científico, que é o positivo. É falar aquilo que está de acordo com a realidade. Porque as crenças, as ficções, as ilusões, é muito fácil a pessoa ficar falando que se existe aquilo, porque aquilo ali não pode ser experimentado. Não pode se levar para experimentar as crenças das pessoas. Então a pessoa dá muitas interpretações. Mas a gente tem que viver a realidade. Não ficção, viver a realidade e não a fantasia. Então eu fiz esse vídeo aí com esses assuntos aqui diversos, contando essa experiência aí que eu tive com o Marcos ali, nas nossas conversas. E assim sucessivamente.